Gênesis capítulo 15, de 1 a 5, na Nova Almeida atualizada. E depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que ela preencha nossos corações, nossa mente, Senhor, e que daqui tenhamos uma lição para a nossa vida, ser com nossos assistentes do nosso canal do YouTube e também do Facebook, que eles aprendam hoje a não ter medo, a viver uma vida com Cristo. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender e passar aquilo que Tu nos dá, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podem assentarem-se. O tema da nossa mensagem tirado aqui do verso 1, não tenha medo. Vamos dizer com toda a ênfase na nossa mente: não tenha medo. Você diz: eu não tenho medo. Meus irmãos, 3 versos eu escolhi desses 5. O 1 com a frase: não tenha medo. O de número 4 com a frase: esse será o seu herdeiro. E o 5 com a frase: assim será a sua posteridade. Vamos ver esses 3 versos aqui da palavra de Deus, o que ele tem para nós. Em primeiro lugar, não tenha medo. Meus irmãos, uma coisa que o crente deve obter de Deus é não ter medo de nada. A vida de comunhão, amados, do crente lhe habilitará a não ter medo, que traz medo, sofrimentos, traz depressões, tristezas. O crente fiel a Deus, meus amados, na comunhão dos santos, ele tem permanentemente os cuidados de Deus na sua vida. No verso de número 4, esse será o seu herdeiro, uma palavra que Deus chama Abraão, que estava lá cheio de muitas dúvidas. E ele disse, algo muito importante para Abraão: esse será o seu herdeiro. Meus irmãos, Deus queria saber de Abraão, de todas as coisas que estava trazendo para ele preocupação, e o fazia receoso e até tirava o seu sono, e muitos problemas que ele estava vivendo entristecia o seu coração. No encontro aqui da palavra de Deus com Abraão, eu diria que o crente Abraão, o crente eu e você, precisamos ter, amados, como Abraão, um contato permanente com Deus. Olha para nós como é diferente. O Espírito Santo de Deus, Deus não precisa vir a mim
Ele já está em nós, o Espírito Santo já está na minha vida, na sua vida. E aonde é que ele está? Privilegiadamente, ele está dentro do nosso coração. Que coisa fantástica, né? O terceiro verso é o 5, que diz assim: assim será a sua posteridade, a sua descendência, o povo que vai vir para esperar o Messias, para esperar o descendente que salvará a humanidade. Amados, eu diria para vocês o seguinte, que as coisas não serão boas para mim e para você, se elas, amados, não forem de Deus. Se elas não pertencerem a Deus na minha vida e na sua vida, amado. O que Abraão imaginava, amados, aqui sobre a sua descendência, que ele não tinha filho, e ele tinha um servo dele, criado na casa dele, chamado Damasceno de Eliezer. Então ele olhava para os quatro cantos, olhava, não via a mulher com condições de ter filho, ele ali estava sofrendo, amados, né? E assim, amados, não pode ser nunca como nós pensamos, como Abraão pensou, amados, mas nós precisamos, amados, depositar a nossa fé em Deus, a nossa vida, e assim Deus vai fazer comigo, vai fazer com você, vai conceder, eu não diria posteridade, vai conceder aquilo que nós almejamos, que nós desejamos. E vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o verso primeiro: não tenha medo, não é? Amados, é algo muito ruim, meus queridos, e muitas pessoas, amados, são afetadas pelo medo. Fica receosa, temerosa, amado. Meus amados, em nossa vida, meus queridos irmãos, em nossas vidas, precisamos sempre, amados, ter cuidado, porque nós tomamos decisão o tempo todo. São decisões, irmãos, das coisas que haveremos de fazer, das coisas que chegam muitas vezes dentro de nós, entra de casa dentro, amados, e nos incomoda e nos leva a tomarmos decisões, irmãos, que a gente precisa ter sabedoria de Deus para poder tomar decisões na vida. Meus irmãos, são muitos os motivos que levam, amados, as pessoas a terem medo. Muitos, né? E algo que ainda não se realizou na vida, né? Alguma coisa que está pendente na sua área financeira, na sua área da família, na sua área do relacionamento, algo que está travando a sua vida e que lhe faz tremer e lhe faz ter medo. Meus irmãos, o contato aqui de Abraão, né? Que tinha tantos problemas pendentes, né? Amados, e gostaria muito de ser resolvido com Deus naquele encontro, né? Pois estes são os motivos da preocupação das pessoas, que elas têm medo, certo? Elas têm medo. O problema de Abraão, amado, que seria, Deus disse para ele anteriormente: você vai ser pai de uma grande nação, né? E até o momento a mulher dele não teve um filho, a mulher já tinha 90 anos de idade, já passou, o prazo foi vencido, não tem mais condições, né? Não tem mais condições, certo, amados? E as perspectivas que Abraão haveria de ter de um filho, amados, estava trazendo desânimo, tristeza na vida dele, medo, e ele estava diante de Deus, amados, né? Meus irmãos, as pessoas em nossos dias, amados, né, podem ser, ou podem ter, como o de Abraão, os mesmos problemas, de uma maneira um pouco diferente, amados, né? E muitos ficam trazendo apreensões, preocupações para a vida. Meus irmãos, os crentes que têm amado um Deus como Abraão,
teve na sua vida aqui. Nós devemos ter esse exemplo de colocar diante de Deus, amados, né, as preocupações que Abraão colocou, amados, as necessidades que ele tinha na vida, meus irmãos, né? O Deus de Abraão, irmãos, é o mesmo Deus da gente, é o mesmo Deus, amados, né? E aí, amados, hoje muito melhor, né? Porque aquela quarta aparição de Deus a Abraão depois de muitos anos. E aonde é que Deus está nos nossos dias? Dentro do nosso coração. Aí nós nem damos bola para Ele. A gente passa problemas e enfrenta situações, esmaga, resolve como quer, e não sei o que lá, e depois Deus dentro do coração não soube de nada, não compartilhou nada. Meus irmãos, precisamos sim, amados, estar conscientes, amados, que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, e a sua presença hoje está dentro dos nossos corações, amados, e assim Ele abre as melhores oportunidades, irmãos, que nós haveremos de ter para resolver nosso problema. Deus está com a gente. Em segundo lugar, amados, o verso de número 4, primeiro não tenha medo, o verso 1. O verso 4 esse será o teu descendente. Abraão aumentou o problema ou não? Ele tinha prometido alguns anos atrás que Abraão ia ser pai de uma grande nação. E cadê a mulher sem dar filho? Meus irmãos, enquanto Abraão não é agora não, ele vai ser Abraão mais na frente, né? Enquanto, amado, Abraão pensava uma coisa, Deus pensava outra, né? Abraão pensava que o servo dele, o Damasceno Eliezer, né, criado na sua casa, aqueles que são criados como filhos, né? Criado como filho, esse rebento aí vai ser o herdeiro, é quem vai dar a posteridade para mim. Olha que coisa! Cara, Abraão aqui vacilou, não acreditou em Deus. Olha, meus irmãos, o que trouxe preocupação para Abraão foi o que ele pensava, amados, em fazer, né? E não o que Deus havia dito para ele fazer, meus irmãos, né? Que ele fizesse, amados, e isso acontece comigo e com você. A gente quer fazer do jeito da gente, amado. Nós queremos fazer assim como a gente quer, né? E quantas vezes estamos querendo, amado, uma solução que venha fora de Deus? Eu resolvo assim. É do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus, irmão. Abraão vacilou aqui. E era um homem de fé. Amados, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Você já pensou nisso? Né? Com certeza não é coisa ruim. E mais, irmãos, né? Ele não vai querer que eu viva em dúvida, em tristezas, amados, mas Ele quer que eu tenha certeza da minha vida, de como ela vai ser. Ela está nas mãos dEle. Olha, meus irmãos, o que acontece com os filhos de Deus, amados, é a impaciência em querer tudo imediatamente, meus irmãos, né? E isso nem sempre é muito bom, amados, e o nosso Deus é tão bondoso e maravilhoso, amados, que Ele nos conhece, amados, e sabe toda a nossa vida, tudo que estamos pensando, que estamos fazendo, Ele nos conhece, Ele é bom demais. Olha, meus irmãos, esse será o seu descendente, Abraão. E ele, né, disse assim, de novo, olha, amados, Deus falou que iria acontecer com Abraão, e nós devemos ter certeza também, amado, que Deus tem falado para mim e para você,
o melhor para nossas vidas. Ele tem pensado assim, amado. Bem, Abraão teve alguns problemas. Por exemplo, ele não confiou em Deus naquele episódio da seca, sabes, lá de Canaã. E ele então disse assim, nem orou a Deus, e até tinha altar lá em Mar. Mas ele disse assim, eu vou buscar recursos lá no Egito. Foi para o Egito, pagou um mico danado. De repente, o faraó descobriu que ele mentiu, né? Abraão mentiu. Que a mulher dele era a irmã dele. De fato, era irmã por parte de pai, mas era a esposa dele. Meus amados, ele mentiu, ele não confiou em Deus na seca de Canaã e foi atrás dos egípcios, amados. E pior de tudo, mentindo para o rei do Egito, ali, né? O rei do Egito. Outra coisa de Abraão, sabe o que foi? Foi quando ele duvidou que não ia ter uma descendência nascida dele e da mulher dele, ia ser um servo, estava na casa dele. Outra coisa que Abraão errou, que Abraão falhou, amado, né? Agora eu pergunto, Deus nos promete tantas coisas boas, mas nós, amigo, pensa do nosso jeito. Quantas vezes, amados, né, nós não queremos fazer do nosso jeito, como nós queremos, e não é como a gente quer, é como Deus quer. E por último, irmãos, o verso de número 5. Assim, Abraão, olha as promessas repetidas, assim, Abraão, será a sua posteridade. Eu vou contar aqui algumas coisas para você muito interessantes agora, meus irmãos, meus ouvintes, você que está me assistindo. Olha, Deus reafirmou a descendência de Abraão. E agora ele aumentou mais as coisas. Veja bem, em primeiro lugar, amado, ele se referindo, amados, ao filho que Abraão iria ter com a mulher. Ia nascer uma nação do pó da terra, certo? Uma nação do pó da terra, certo? E como diz lá em Gênesis 13:16, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Ixi! Que coisa, né? Descendente do pó da terra é numerosa. E a descendência era dos hebreus, dos filhos da carne e do sangue, dos filhos de Abraão com a mulher dele, e não de servente que ele criava, né? Não de filho de coração, de sei lá, de viagem, de tudo. Era filho dele com Sara, irmãos, né? Muito fantástico isso aí, né, meus irmãos? Olha, meus amados, uma nação muito grande como é a nação dos hebreus. Deixa eu contar aqui umas coisas para você. Os hebreus hoje não estão só na Palestina, não está só em Jerusalém, não está só em Israel e suas cidades. Os judeus, os hebreus, os israelitas estão no mundo inteiro. Olha, meus irmãos, só para que vocês tenham ideia, na Primeira Guerra Mundial, né, os nazistas, comandados por Adolf Hitler, matou 6 bilhões de judeus. Claro que estava por ali, pela Polônia, pela Alemanha e por outros países ali, mas só que foram presos 6 bilhões de judeus morreram. Aonde? Fora de Israel. Meus irmãos, essa é a descendência do pó da terra de Abraão. É assim, Abraão, que você vai ser a sua posteridade, meus irmãos, né? Estes eram os filhos da carne e do sangue, do pó da terra, meus irmãos, a descendência dele, mas a descendência da fé é outra coisa.
A descendência da carne e do sangue, ele disse, do pó da terra. Agora a descendência da fé é a descendência do céu, das estrelas. E aí Abraão, capítulo 15, verso 5, então o Senhor levou Abraão para fora da tenda dele. Sai aí, Abraão, sai aí, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Olha, meus irmãos, né? Que coisa. Então, os filhos da posteridade da fé são que filhos? Não os judeus, não os hebreus, não os israelitas, mas os filhos da fé, das estrelas, os outros povos chamados de gentios, os brasileiros. Eu e você somos filhos espirituais de Abraão, das estrelas do céu. Que coisa fantástica Deus fez com Abraão. Meus irmãos, assim foi as promessas, todas cumpridas, até hoje, tudo cumprido. Esse Deus não falha. Esse Deus, amados, ele é pronto. Hoje, amado, eu tenho um exemplo do meu filho, que teve uma filha da carne e do sangue, do pó da terra, né? Muito linda, né? Ela veio, amados, na linhagem e descendência do meu filho, amado, né? Filha Ana Lu, do pó da terra. E ele agora tem um filho da promessa, ele tem um das estrelas do céu, que ele adotou, como gentios adotados para ser filhos de Deus. Olha, amados, eu preparando isso aí, meu filho ligou para mim e eu disse, meu filho, hoje eu vou colocar na mensagem algo sobre os seus filhos. Meus amados, não deixe de obedecer a Deus, amados, que vem dele. Quem vem dele não tem medo de nada, muito pelo contrário, muita alegria, muita felicidade. Quem acredita, quem deposita em Deus a sua fé, não tem erro, e você vai em frente, apenas obedeça. Eu quero concluir, amados. Na minha conclusão, eu quero deixar, amados, para você algo que você não tenha medo de coisa alguma na vida. Não tenha. Você pertence simplesmente a Deus, irmãos. E melhor, Ele mora dentro do seu coração, amado. Obedeça em tudo a Deus. Abra mão de você, dos seus ideais, dos seus gostos, das suas vontades. Abra mão daquilo que você quer fazer para fazer aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Amado, o que é, amado, a ordem direta de Deus? Claro, irmãos, nós temos as lutas das nossas conquistas, que Deus nos aprova. Deus quer aprovar os casamentos. Deus quer, amado, aprovar o nosso trabalho, os nossos negócios. Deus quer aprovar, meus amados, os bens que nós adquirimos, amado. E Deus nos concede, amado, as coisas de forma natural, quando nós estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E como diz um ditado popular, né? O que será, amados, né? O que Deus lhe promete, né? Lhe dá. Ele dá a você o que você precisa, amados, fazer somente obedecer e crer em Deus. Eu quero concluir com uma
ilustração. Preste atenção nessa rápida ilustração. Uma mãe, numa madrugada chuvosa, de relâmpagos, né? Isso é uma história de Nancy e Jane Knox. Ela conta essa história e ali, à noite, com estrondos, com raios, com relâmpagos que iluminavam a casa e que balançava as janelas. Ao lado dela estava dormindo um filhinho de 5 anos, com coqueluche. Ela olhou assim ao lado, ele estava dormindo. Aí, numa daquelas trovoadas, o menino se acorda, aquele menino se acorda e diz: mamãe, né? A mãe virou-se para ele e disse: estou aqui, meu filho, né? Aí a mãe disse: meu filho, você precisa de alguma coisa? Né? Então, a criança estendeu a mão para a mãe estendeu a mão para ele, segurou na mão dele, e o menino respondeu e disse: não, mãe, eu não preciso de nada, eu tenho a sua, eu tenho a sua mão segurando a minha mão. A chuva continuou lá fora, forte, os raios, mas aquela criança voltou a dormir outra vez. Você quer ter essa sensação de paz? Segure na mão de Deus. E nós temos aí que diz: segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vá. É algo fantástico, meus amados. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma vida consciente nas mãos do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos?